Olá, tudo bom com você? Hoje o vídeo é um pouco diferente e eu vim aqui falar para vocês sobre do porquê que eu sou apaixonada em trabalhar com medicina legal dentro da Polícia Científica de Santa Catarina. Trabalhar como APML, agente pericial em medicina legal. Roda a vinheta. Olá, meu nome é Luana, sou APML, agente pericial em medicina legal na Polícia Científica de Santa Catarina. E eu vim aqui falar para vocês sobre a paixão, sobre o eu gostar de trabalhar como APML na Polícia Científica, dentro do Departamento de Medicina Legal. Essa paixão, ela começou desde 2007, 2008, quando abriu um processo seletivo para trabalhar como auxiliar de medicina legal, que é a antiga nomenclatura do cargo hoje APML. Abriu esse processo seletivo e na época eu trabalhava no Hospital Teresa Ramos. Um colega, um cirurgião plástico que também era médico legista da Polícia Científica na época, ele comentou comigo se eu não tinha interesse de trabalhar como auxiliar de medicina legal. Eu lembro que ele falou, ó, tá aberto o processo seletivo. Tu não tem interesse de trabalhar lá? Eu fiquei pensando assim, será? Aí peguei, eu lembro que eu fui atrás, né, do edital do processo seletivo e mandei toda a documentação, mas assim, sem pretensão, porque eu sabia que tinham outras pessoas que tinham muito mais experiência em outras áreas que contavam dentro do edital. E eu peguei e mandei o meu diploma. Eu lembro que eu mandei o meu diploma, que era pedido o diploma, a experiência em trabalho, que eu era técnica em enfermagem. Aí eu lembro que na época, se eu não me engano, eu fiquei em terceiro lugar. Daí em primeiro lugar foi um rapaz que acabou entrando. Em segundo lugar, a minha cunhada, que na época eu nem conhecia, mas ela já era enfermeira formada. Ela entrou na Polícia Científica, né, no Instituto Geral de Perícias, né, como era chamado anteriormente, e eu fiquei em terceiro lugar. Não sei por que cargas d'água, o primeiro lugar acabou saindo, e aí eles entraram em contato comigo para ver se eu tinha interesse de assumir. Então, na época eu trabalhei com a Vivian, a minha, né, cunhada, e nós ficamos um ano como ACT, e eu lembro que era eu, ela e a Cleuzinha trabalhando, e assim, as condições eram precárias, porque ainda estava naquela transição do Instituto Geral de Perícias não ser mais vinculado à Polícia Civil. Beleza, trabalhamos tudo, aí saiu o edital para o primeiro concurso público dentro do Instituto Geral de Perícias, né? Não sendo mais vinculado à Polícia Civil. Aí eu lembro que, na época, tanto eu como a Vivian tentamos estudar juntas, tentamos estudar para passar nesse concurso, mas foi assim, foram meses que davam muitas ocorrências e a gente não tinha aquele tempo para parar e estudar. Nesse concurso eu não passei. Tanto eu como ela não passamos. E assim, eu já era servidora pública do estado. Mas tá, beleza, não passei. Vamos, bola para frente. Eu lembro que assim, o pessoal que passou era menos do que as vagas oferecidas para o Instituto Geral de Perícias. Olha que loucura, gente. Então, assim, ficaram muitas vagas em aberto. Em 2010, teve novamente o edital para o cargo de auxiliar em medicina legal. E eu lembro que eu fiz esse concurso e, sinceramente, eu não estava com pretensão de passar. Eu achava que eu não ia passar. E, se eu não me engano, até esses dias eu achei o edital em que nas preliminares
eu tinha passado em quarto lugar. E eu fiquei assim, eu passei? Eu já sabia muita coisa em relação à legislação, então eu só dei uma revisada. A parte de anatomia, eu já sabia alguma coisa. Eu lembro que eu fui atrás de assuntos relacionados à fotografia forense e raio-x, né? Porque isso estava no edital. E quando eu vi que na relação ali preliminar eu tinha passado em quarto, eu achei assim aquilo, meu Deus. Daí, se eu não me engano, no resultado final é que eu fiquei em sétimo, porque daí tinha prova de títulos, tinha experiência, se eu não me engano, eu não lembro direito, tá, gente? Mas eu lembro que daí eu fiquei em sétimo e bola pra frente. Aí, primeiro lugar é a minha colega, né? Aqui em Lages, primeiro lugar é a minha colega Priscila Poleza, que hoje ela tá no núcleo de Rio do Sul. E eu tava vendo esses dias que a Mônica, né, também, que é uma... Eu não a conheço pessoalmente, mas a Mônica, ela passou e ela acabou assumindo lá em Balneário Camboriú, se eu não me engano. E foi indo até que nos chamamentos, eu e mais uma porrada de gente, mais um monte de gente acabou sendo chamado. Eu fui da última chamada do concurso de 2010 para ser chamada para a polícia científica, né? Assim, uma das coisas que me fascinou realmente a vir para a polícia científica é o não ter a rotina no trabalho. Porque dentro de um hospital a gente tem assim rotinas específicas para atendimento ao paciente. Você tem a administração de medicamentos, a mudança de decúbito, a aspiração, a alimentação. Assim, você tem uma série de coisas que você tem que ter uma rotina específica para trabalhar dentro do hospital. Dentro da polícia científica, a gente não tem uma rotina assim tão engessada. Porque você não sabe quando você vai ser acionado, você não sabe o que te espera lá no local. E aqui em Santa Catarina, a gente vai nos locais fazer o recolhimento do corpo, então a gente vê toda a dinâmica do local, daquele local de uma morte violenta, traz isso para o médico legista. E uma das coisas até que eu quero comentar com vocês é o seguinte: nós, agentes periciais em medicina legal, nós somos os olhos do médico legista lá no local de crime, porque quem vai lá no local de morte violenta é o perito criminal que vai fazer todo o levantamento daquele local. Então, nós, APMLs, eu pelo menos penso assim, nós somos os olhos do médico legista lá no local. Então, isso sempre me fascinou. E quando eu via vídeos, filmes, né, de crimes, como era solucionado, como é que era o trabalho, eu achava muito legal. Eu dizia assim, pô, que bacana, né, esse negócio aí e tal, assim. Eu ficava viajando no filme junto com o perito ou com o pessoal que estava trabalhando lá na cena de local. E outra coisa, pessoal, assim que eu quero comentar, é que o meu tempo dentro do hospital já tinha passado, sabe? Eu não queria mais trabalhar com pessoas vivas. Eu queria dar um sentido diferente ao trabalho que eu fazia. Mas dentro do hospital, você não tem como não trabalhar diretamente ligado com as pessoas. E aquilo ali já tinha me cansado, porque fazia 13, 14 anos já que eu trabalhava dentro de um hospital e não fazia mais sentido para mim. Então é por causa disso assim que quando eu tive a oportunidade de mudar, eu mudei e vim para a Secretaria de Segurança Pública e saber, sabe, o que tu faz, você pode, né, contribuir indiretamente para a justiça. Isso sempre foi assim uma coisa muito latente aqui dentro, porque a gente poder assim fazer uma necrópsia junto com o médico legista e dar uma resposta à família de que determinado caso, né, determinada morte pode ter acontecido daquela maneira, eu acho que, gente, é muito gratificante,
sabe? Porque mesmo eu assim, não querendo mais trabalhar diretamente com pessoas vivas, o APML, ele também trabalha com a família, porque o nosso objeto de trabalho, que é aquele corpo na mesa de necrópsia, ele não tem mais vida, mas tem alguém que ama ele. Aquele respeito por aquele corpo, a gente sempre tem que ter. E isso assim, desde quando eu entrei, eu levei muito a sério na minha profissão. Eu sei que virão, né, famílias com uma tristeza enorme por ter perdido um ente querido, e eu saber que eu tenho que dar um tratamento adequado àquele corpo, fazer o meu trabalho junto com um médico legista e entregar aquele corpo para a funerária que vai preparar aquele corpo, a família saber de todo esse processo, para mim fazia muito sentido. Então eu acabei me apaixonando pelo que eu faço, e esse trabalho, vamos dizer assim, humanizado com as famílias. E outra coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte: eu sempre tive assim muita admiração, muita curiosidade na parte anatômica do corpo. Porque como eu trabalhava dentro de um hospital, e muitas vezes quando você faz um curso, né, na área da saúde, por exemplo, no meu caso, eu não tive contato direto com peças anatômicas ou trabalhar dentro de um laboratório e ver tudo ao vivo e a cores. Como eu sou uma curiosa em relação à anatomia, eu vi a oportunidade de tudo aquilo que eu aprendi lá no técnico em enfermagem, ver ao vivo e a cores, e assim, as dimensões de tudo aquilo, gente, na minha cabeça fez assim, sabe? Porque assim, quando a gente, na época que eu fiz o técnico em enfermagem, tudo era baseado em livro, tudo era baseado num modelo anatômico pequenininho, dizendo, ó, pulmão é aqui, coração é aqui, fígado é aqui, estômago é aqui, por aí vai. E eu ter a oportunidade ali de, junto com o médico legista, abrir as cavidades e ver que o coração pode ou não ser maior, ver um fígado com problema hepático, ver um coração, um pulmão de um fumante. E eu já sei como é que é o meu pulmão, tá, gente? Então, assim, ver as coisas ao vivo e a cores ali, para mim, assim, não tem explicação. E eu sempre fui, assim, muito curiosa. Então, saber a dinâmica de um ferimento por arma branca, um ferimento por arma de fogo, uma esgorja, uma degola, um enforcamento, um estrangulamento. Nesses, bem dizer, 10 anos trabalhando na polícia científica, sabe, essas coisas assim, eu já peguei quase de tudo um pouquinho, mas eu não peguei tudo. Então, até eu me aposentar, eu sei que ainda vai ter muita coisa para eu aprender e, tipo, a minha cabeça não parar de funcionar, sabe? Porque essas coisinhas, para mim, fazem muito sentido, e eu ainda quero ter muita curiosidade em relação ao trabalhar dentro da sala de necrópsia e fazer as necrópsias, sabe? Que aquele corpo que tá vindo, eu poder, junto com o médico legista, trabalhar, fazer a necrópsia e dar, numa dessa, a resposta para a família, porque as famílias, elas ficam muito curiosas de saber do porquê que aquilo aconteceu. No caso, a investigação cabe à Polícia Civil, mas como ela morreu, né, no caso, a dinâmica que aquele ferimento que está ali é compatível com tal, porque o médico legista, ele não vai dizer que aquilo foi um homicídio, um suicídio, não. Ele vai colocar no laudo dele que aquela lesão que está lá naquele corpo é compatível com determinada coisa. Porque cabe à Polícia Civil fazer a investigação de tudo e apurar os fatos.
E outra coisa, assim, pessoal, eu sei que trabalhando nessa seara em que eu trabalho, eu sei que há muitos desafios e muitas pressões, porque muitas vezes a família, a funerária, elas ficam pressionando para que nós terminemos o nosso trabalho o mais rápido possível. Quando eu abordo uma família falando de como vai ser os procedimentos que eu faço junto com o médico legista, dependendo do tipo de ocorrência, eu dou uma estimativa de quanto tempo vai demorar aquela necrópsia e de quanto tempo vai ser liberado aquele corpo. E sou franca a dizer para vocês, eu dou uma estimativa lá em cima, tipo, uma necrópsia por arma de fogo. Eu já digo que vai demorar de 7 a 8 horas, porque é uma necrópsia minuciosa que tem que ser feito nos mínimos detalhes e que não vai ser rápido. Na maioria das vezes, a necrópsia em 2 horas, 3 horas, ela termina. Mas por que eu dou aquela estimativa bem alta? Porque já aconteceu de eu ficar 8 horas e meia em cima de um corpo, junto com o médico legista, procurando um projétil. E se eu falo assim, mas vai demorar 1 hora e meia, 2 horas e demora 8 horas. A família começa a falar, porque o IML demora para liberar o corpo, porque tá lá, porque não sei o que lá. A funerária, ela quer fazer de uma vez aquele trabalho. E ela também fica pressionando, mandando mensagem, ligando. Então, eu já chego para a funerária, já chego para a família, dou essa estimativa longa para eu poder fazer o meu trabalho tranquilamente, junto com o médico legista e liberar antes, porque daí a família vai dizer, ela falou que poderia ser 8 horas e demorou 2 horas, 3 horas. Então, essa é a tática que eu uso para não ser importunado enquanto a gente tá lá dentro da sala de necrópsia. E outra coisa que eu quero dizer assim para vocês é o seguinte, se você ainda tem dúvida em relação a trabalhar ou não na perícia criminal como técnico em necrópsia, necrotomista ou agente pericial em medicina legal, veja o teu coração se você tem condições emocionais de trabalhar nessa seara, de trabalhar dentro de algum órgão de perícia. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, nós aqui em Santa Catarina, a gente também trabalha com vítimas vivas e muitas vezes a gente vê situações em que a nossa mente tem vontade de fazer inúmeras coisas com as pessoas que importunaram, molestaram ou qualquer coisa parecida, que fizeram coisas com a vítima. Então, assim, você tem que estar ciente de que você vai ver muita coisa. Se você que está aqui me assistindo quer fazer para perito criminal, perito médico legista, você tem que ter ciência de que não vai ser uma rotina, você vai ter muitas pessoas ao teu redor te trazendo situações, então você tem que ter um equilíbrio emocional grande, porque não é fácil, mas assim, a partir do momento que você tem ciência aqui, e não leve como só pelo dinheiro, tá? Porque tem muitas pessoas que entram nessa profissão, porque eu vou ganhar tanto, porque não sei o que, vai ser excelente. Não, gente. Por dinheiro, não vale a pena, porque é assim, você vai, no meu caso, no meu cargo, você vai se embrenhar no mato, você vai sair de madrugada com chuva direto, vai em locais assim que tu acha que aquele rabecão não vai passar e tu aciona o 4x4 e ainda tem casos que tu não passa e ainda tem que ver um povo com trator para tirar nós de determinado lugar. Então, assim, tem um pouquinho de curiosidade em saber como que troca um pneu, em saber que o painel ali da rabeca às vezes acende uma luzinha e Google para saber o que é aquilo. Então, você vai ter muitos percalços, tu vai ter assim, olha gente, tu vai ter situações assim que tu vai pensar, é isso que eu quero mesmo. Então esteja preparado
para qualquer situação, porque não é uma rotina. Por mais que o perito criminal trabalhe dentro de uma sala, né, digitando o laudo dele, se ele tiver de plantão, ele vai ser acionado e vai lá pro confim do mundo. Mas ele vai. E é a mesma coisa que eu digo em relação ao agente pericial em medicina legal, que pelo Brasil é o técnico em necrópsia, o auxiliar de necrópsia, o agente em necrópsia, o necrotomista. Então, tem ainda lugares no Brasil em que todos fazem a mesma coisa em relação a dirigir, recolher, descarregar, necrópsia, burocrática e por aí vai. Aqui em Santa Catarina nós fazemos tudo isso. Então, esteja preparado para você trabalhar com tudo em relação a isso. Tenha uma carga emocional equilibrada, porque senão você não fica nessa profissão. Independente se você vai fazer um concurso um dia para perito criminal, perito médico legista, agente pericial em medicina legal ou agente pericial em criminalística. Mas o que eu posso dizer é que eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, gosto mesmo, gente. E hoje, nesse exato momento, dia 16 de fevereiro de 2024, eu não tenho vontade nenhuma de mudar de profissão. Eu espero que esse vídeo te ajude em decidir ou não entrar nessa área de perícia criminal e por aí vai. Não é igual a vídeos e a séries que você vê, não é igual, mas se você tem vontade de trabalhar dentro da perícia criminal, saiba que é desafiador, tem as pressões, mas se você tiver uma carga emocional equilibrada, acredito que você vai tirar de letra. Eu espero que você goste desse vídeo. Caso você tenha gostado, já carque o dedão no like. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre medicina legal, perícia criminal e por aí vai, se inscreva. Considere se inscrever no canal. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de coisa, pô, gente, compartilha. Compartilha com aquele querido, com aquela querida que gosta dessas coisas relacionadas à perícia criminal. Eu espero que vocês fiquem bem. Um beijo e até. Tchau, tchau. What the hell is going on down there?